E o Cruzeiro tem mesmo interesse em contratar Matheus Gonçalves? Você vai lembrar dele, meio atacante formado no Flamengo, chegou a ser emprestado por Bragantino e acabou sendo negociado em definitivo com o Al Ahly da Arábia Saudita. Primeira temporada por lá de 34 jogos, 4 gols e 5 assistências. O Al Ahly havia o comprado do Flamengo por 9 milhões de euros. Pois bem, a especulação de que o negócio pode acontecer surgiu em Belo Horizonte. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte cruzeirense que contou que o Matheus Gonçalves foi sugerido ao Cruzeiro e descartado. A ideia na Raposa é encontrar uma outra alternativa para essa função de lado de campo. Um dos nomes preferidos da comissão técnica de Arthur Jorge e do dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, é Luiz Araújo, atacante também do Flamengo. Esse não foi revelado no Flamengo, e sim pelo São Paulo, com passagem pela França, pelos Estados Unidos, e que joga no Fla. No início da temporada, o Cruzeiro chegou a oferecer 6 milhões de euros ao Flamengo, que recusou. Uma nova proposta deve ser feita nos próximos dias. Já mandei mensagem para o empresário do Luiz Araújo para tentar alguma atualização, e qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Combinado? Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira, o Cruzeiro seguindo na preparação à intertemporada. No outro sábado tem amistoso, hein? Duelo contra o Defensor do Uruguai. Aliás, no Central da Toca tem lá todos os detalhes, que começou a venda de ingressos. Tem o preço ali com promoção para sócio torcedor e tem uma novidade também da empresa que promove o jogo, a Joga Brasil, com ingressos de uma outra ação promocional. Então a turma pode acessar o perfil Joga Brasil no Instagram ou o site jogabrasil2026.com.br para ter lá todos os detalhes da venda de ingressos. Bora lá no Mineirão, Cruzeiro que vai ter aí a estreia do Gabriel Rojas e uma amostra do time do técnico Arthur Jorge depois de 2 semanas de treino. Essa agora é a primeira semana, um ritmo muito forte. Tem a outra semana e aí o amistoso com o Defensor do Uruguai. Depois mais uma semana e aí o amistoso diante da equipe do Grêmio, dia 12, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Enquanto isso, a diretoria trabalhando nos bastidores para acertar algumas questões importantes. Ainda não foi enviada a segunda proposta para Gabriel Peck, mas é o nome aí que o Cruzeiro realmente trabalha para reforçar o ataque. Fica a expectativa sobre buscar também um volante no mercado. É uma posição carente no elenco. Ainda não temos uma movimentação concreta, ou não sabemos sobre essa movimentação concreta, mas a informação é que o Cruzeiro não vai parar em Gabriel Rojas e nem pode também. Então, o pessoal vem trabalhando aí, tentando buscar essas opções para o técnico Arthur Jorge. Há uma expectativa de que, se chegar uma proposta na casa dos 10 milhões de dólares ao Los Angeles Galaxy, uma manutenção ali de um percentual, ou até uma questão de buscar um valor a mais em bônus, a negociação tem chance de acontecer. O PEC quer muito voltar ao futebol brasileiro, o clube dos Estados Unidos já sabe, mas aí também não vai liberar o atleta de qualquer jeito. Seguimos acompanhando essa história, assim como seguimos acompanhando sobre Lautaro Dias. Ontem a gente falou, até uma conversa que tive com o Lucas Mussetti, que é setorista do Santos. O Cuca não vai se opor a uma saída do Lautaro Dias. É desejo do Lautaro jogar no Racing, é desejo do Cruzeiro que ele deixe o Santos e vá para a Argentina. Então as partes estão conversando, a chance é real da negociação ser concretizada. Vamos ver só detalhes desta história, o que o Cruzeiro vem tentando conseguir, se uma compensação no futuro do valor que ainda tem que pagar pelo Gabriel Rojas, possibilidade de incluir o Sousa, isso aí, pela pedida do clube argentino na casa de 10 milhões de dólares, é praticamente inviável. Então vamos acompanhar também o desfecho desta história. E uma negociação que está muito próxima de ser oficializada é do Kaique. O jogador já passou pelos exames médicos, tudo certo na Itália. Agora é só a questão do anúncio por parte dos clubes. O Kaique
assinando um contrato de 1 ano pelo empréstimo, aquele empréstimo com obrigação de compra, uma obrigação de compra muito simples que vai acontecer, e aí depois já entra em vigor um outro contrato em definitivo de 4 temporadas, 5 anos o contrato total para o Kaique, no como questão aí de dias para ele ser anunciado oficialmente aquela operação aí de 14 milhões de euros no total por 80% dos direitos econômicos do Cruzeiro. Kaique negociou dele a parte, Cruzeiro tem a mais-valia de 10% numa próxima venda do atleta. Tá falado, pessoal? Cruzeiro mais um dia de intertemporada na Toca da Raposa e os atletas vão fazendo trabalhos físicos, trabalhos em campo, pensando na sequência da intertemporada que vai ter no dia 4, o jogo amistoso com o Defensor do Uruguai, às 4 horas da tarde, esse jogo no Mineirão. Esse jogo, como já destacávamos nos outros programas também, até com imagem aí, Itatiaia, transmitindo essa partida. Mas, Cirilo, eu chamo a atenção porque nessa programação do Cruzeiro para o elenco, tem uma garotada participando, os crias da Toca estão trabalhando com o técnico Arthur Jorge e com os jogadores mais experientes do Cruzeiro. Deixa eu passar essa lista. O Kelvin, zagueiro, ele é um dos que foi acionado, né? O Eduardo Pape, volante. O Pape, que é um jogador que vem ganhando a cada dia que passa mais bagagem também na seleção de base do Brasil. A gente está em tempos de Copa do Mundo. É um jogador que vem bem na base da seleção brasileira sub-17. Gustavinho, lateral esquerdo, bom jogador. Gustavinho, meia Juan Gabriel, que vem marcando muitos gols no sub-20 do Cruzeiro, chamando o protagonismo. Murilo Hickman, que já foi até mesmo titular da equipe celeste principal, esse jogador também acionado pelo técnico Arthur Jorge. O meia Felipe Moraes, recentemente recebeu sondagem até do Chelsea, garoto de muita qualidade. E o atacante Ryan Leles, mais um que está sendo observado pelo técnico Arthur Jorge nesses trabalhos da intertemporada e foi titular do Cruzeiro em algumas oportunidades. Por que esses jovens complementando os trabalhos? Porque além de ter uma vivência com o time principal, Cirilo, é uma boa oportunidade para o técnico Arthur Jorge, o restante da comissão técnica, olhar, né, o que dá para melhorar desses atletas, o que pode também utilizar nos elencos principais do Cruzeiro, nos jogos, complementação de banco, jogos também valendo, jogos do time principal. Essa é a ideia de ter esses jovens atletas também complementando as atividades na Toca da Raposa, Cirilo. A medição para mim, Edu, da qualidade do trabalho de base é quantos atletas você consegue disponibilizar ao seu elenco profissional, né? Eles estão, de fato, eles se mostram úteis ao elenco profissional ou estão ali só para fazer um número, etc e tal. E o Cruzeiro vem aproveitando muito bem os seus jovens também nos elencos profissionais aí nas últimas temporadas, se não para titularidade. Caso do Kaique, por exemplo, que acabou de ser vendido por um belo dinheiro, como boas opções. Caso do Cauã Prates, que também foi vendido agora por um bom dinheiro. Enfim, qualidade de trabalho de base é assim. Formou, está disponível no profissional, é útil quando você precisa. O Cruzeiro vem trabalhando bem nesse sentido. Bem, é pelo menos o melhor clube em termos de formação de atleta de Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, já há algum tempo. O Cruzeiro viveu um período de escassez financeira, quando teve que recorrer à base por necessidade, e ali formou e revelou ótimos nomes, né? E perdeu muitos jovens, né? Um deles está na Copa, Sim. O Ederson. Está aqui jogando, que o Cruzeiro até aproveitou um pouco tecnicamente do atleta, mas acabou perdendo. O jogador não pôde fazer dinheiro e perdeu muito tempo de qualidade do Ederson, que ainda poderia ter entregado ao Cruzeiro. Mas colhe bons frutos de médio, longo e curto prazo para trás, que eu digo. Fabrício Bruno, que hoje está aí no Cruzeiro, é oriundo da base. O Lucas Silva, oriundo da base. O Kaique, acabou de ser vendido, goleiro do Cruzeiro hoje, jogador de base. Então são muitos os exemplos. E o Pansieri trouxe vários nomes que estão sendo aproveitados agora durante essa intertemporada, que eu chamo de pré-temporada por conta do período, e quem sabe, algum deles ou alguns deles não consigam ter oportunidades no time profissional, já que vão trabalhar com o time profissional. Chama a atenção do Arthur, e o Arthur Jorge é um treinador que, se observar que o cara tem condição, se está pronto, preparado, vai usar, em algum momento pode usar. Então o Cruzeiro tem formado bem, eu repito, do estado de Minas Gerais, entre os grandes clubes, o Cruzeiro é o melhor formador dos últimos anos. Emerson Pansieri, mais Cruzeiro também. Fala, Pansieri. Sim, Cirilo, é interessante, vocês falavam dos jovens, né, do Atlético, foi até nosso tema, no início do programa, falando desses jovens que vêm ganhando oportunidade com o técnico Arthur Jorge, né, Juan Gabriel, essa galera toda que eu falei, Eduardo Pape, na mesa, né, recentemente, Fabrício, a gente falou muito desses meninos, inclusive o que eles podem representar para o Cruzeiro no futuro. Então, é realmente algo que o Cruzeiro vem fazendo para observar essa galera e, quem sabe, colocar esses crias em ação mesmo para a segunda parte do ano. Ô, Cirilo, deixa eu falar de mercado, porque o Cruzeiro, ele tá, assim, observando possibilidades de contratação. E o Pedro Lourenço, e especialmente o Pedro Júnior, vem trabalhando junto com o Bruno Spindel, com o Joaquim Pinto, para essas contratações acontecerem. Eu já falei, e o torcedor fica na ansiedade muito em relação a esses nomes, mas é porque quando a gente coloca alguns valores na mesa,
que estão sendo até pedidos para a contratação, por exemplo, o Gabriel Peck, é um nome muito caro, né? O Cruzeiro, se for buscar um atleta, vai também tentar um meio termo. Então essas negociações acontecem, ninguém está parado. Enquanto os atletas focaram nas férias e no descanso que é necessário para esses jogadores, a diretoria vem trabalhando, né? Buscando esses nomes. O Santiago Souza é um nome para volância, ele é para o primeiro volante. O Peck, mais outros nomes, como a gente já trouxe aqui ao longo dos dias, vem realmente chamando a atenção. Outros nomes o Cruzeiro vem trabalhando, porque acredita que são atletas importantes para a sequência da temporada. E sobre o ingresso para o Cruzeiro e Defenso, fiquei devendo essa informação. Então as entradas já estão sendo comercializadas. Setores roxo e azul custando 120 inteira e 60 meia. Setores amarelo e laranja, os bilhetes podem ser vendidos entre 100 inteira e 50 meia. JogaBrasil.eleven Tickets segue com você, Cirilo. Valeu, Pansieri. Ô Fabrício, o que falta aí no mercado do Cruzeiro, na sua opinião, para atacar essa janela de transferências? Eu pensaria no primeiro volante e também num beirada, Cirilo. Eu acho que, mas tem que ter calma porque são contratações aí pontuais, né? E também, assim, ouve-se falar em Cruzeiro, vão negociar no Cruzeiro. Os caras já dobram o preço, né, cara? É impressionante. Então, isso aí, desde que o Pedrinho assumiu, o pessoal vem, enfia a faca, é complicado, cara. Então tem que olhar bem, mas eu pensaria, assim, nessas duas possibilidades para substituir o Romero quando ele tá suspenso, e um beirada também, para sempre manter alguém ali no segundo tempo para entrar, resolver ou virar titular, sabe? Então, eu acho que o Sinisterra tá muito bem, mas é uma incógnita, não sabe se vai continuar. O Arroio é muito irregular, então eu pensaria nessas duas posições. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.